E agora, eu já vou caminhando para passar para Caleb, ele já pode se preparando. Como eu já falei antes no início, nós vamos conversar do porquê que o sofrimento existe, porque nós sofremos. E eu passo agora para você, Caleb. Bem-vinda, Rosineide. Seja bem-vinda. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada. Para quem não viu, meu nome é Caleb. Eu não falei outra vez, mas eu sou esposo da Tabita, aquela ali. Ela mandou lembrar. Linda! Estou casado com ela há 5 anos já. E eu queria devolver a pergunta a vocês. Eu queria que vocês pudessem interagir comigo aqui nesse cantinho de escrever. Se pudessem escrever as perguntas, interagir comigo aqui na parte de escrita. Vocês podem falar alguma coisa ali, por favor. Eu queria perguntar a vocês, por que vocês acham que Deus permite o sofrimento? Alguém tem alguma ideia? Para nos aperfeiçoar. Hã? Para nos aperfeiçoar, nos moldar, trabalhar Sim. em nós, né? E se a gente não sofresse, a gente não teria mais sensibilidade com o outro. Eu acho que a gente seria mais intolerante. Sim. Essa pergunta costuma vir de quando você vai evangelizar na faculdade ou vai conversar com a pessoa que... pode escrever. Se você vai evangelizar na faculdade, alguém sempre fala assim, mas se Deus existe, por que há tanto sofrimento no mundo? Você sempre pergunta isso. Tem até aquela questão, pessoal, se o mal existe, como é que Deus pode ser bom? E, no fundo, eu vejo que por trás dessa pergunta, há um clamor dessa pessoa. O que essa pessoa está dizendo é o seguinte, ela queria que Deus fizesse alguma coisa sobre isso. Ela está vendo o sofrimento, ela está sofrendo neste mundo, e ela queria que alguém fizesse alguma coisa sobre isso. Ela queria realmente que Deus fizesse algo. Todas as pessoas querem realmente, na verdade. Nós passamos por dificuldades, muitas vezes, e queremos, quando a Larissa falou que ela estava naquela dificuldade, ela queria que aquilo passasse. Exatamente. Quando Deus não permite sofrimento. E a grande questão é que Deus permite o sofrimento no mundo porque nós, lá no Éden, nós nos separamos de Deus. Nós escolhemos o nosso caminho. E esse caminho é o caminho que é longe de Deus. É o caminho do homem seguindo o seu próprio caminho. E todo sofrimento, em geral, ele é causado direto e diretamente pelo homem. O homem causa sofrimento. O homem faz assassinatos, faz coisas ruins. E esse sofrimento que é tão visto pelas pessoas e é tão clamado como Deus permite isso. Deus permite, por enquanto, porque o homem está nesse mundo. Também pode ser isso, para que a gente se aproxime de Deus, ele permite isso acontecer. E eu vou falar disso mais à frente, só um minuto. Porém, além dessas pessoas que estão sem Deus, que causam sofrimento e sofrem o sofrimento no mundo, vemos também pessoas sofrimento que acontece por causas externas, que não são pessoas que causam, mas que é causado por ocasiões diversas. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam, então, quando, no caso, não é só um homem causando? Na Bíblia, a gente tem exemplos de sofrimento de pessoas que seguem a Deus dessas coisas que são ao acaso. Igual a Larissa falou aqui, que ela sentiu uma dor na cabeça e aquilo gerou um problema muito maior para ela. E o exemplo mais famoso que a gente tem na Bíblia é o exemplo de Jó. Se alguém puder abrir em Jó 1, versículo 14 ao 19, e quiser ler, ou postar aí no chat a passagem. Pode ler se alguém Qual abriu. Qual é, Caleb? O versículo 14 do capítulo 1? Jó 1, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 19. Pronto, tem aqui, vou ler aqui. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia.
Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então a gente vê aí que em Jó, Deus permitiu que ele sofresse não só por causa de pessoas que foram lá e destruíram as coisas dele, mas também por coisas ao acaso. O vento veio e matou os filhos dele, entendeu? E se você ler Jó, você vai ver que por que isso aconteceu com ele. Mas a questão aqui é que mesmo estando com Deus, às vezes o sofrimento vem sobre nós. E você vê no povo de Israel que várias vezes eles são escravizados, são invadidos, vão para o exílio. Até mesmo o próprio Jesus passou por diversidades no mundo. Mas ele escreveu lá em João 16:33 para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Lendo a Bíblia, eu posso elencar 3 razões pelo qual Deus permite que nós passemos por sofrimento. A primeira razão que eu queria compartilhar com vocês está em 2 Coríntios. Sim, espinho da carne de Paulo. Vou falar sobre isso mais à frente. Está em 2 Coríntios 4, tá na história de José, mas eu queria que alguém lesse para mim. 2 Coríntios 4, versículo 17 ao versículo 18. Alguém puder abrir. Qual? 4, 17, 18? Isso. 4, achei. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O sofrimento, às vezes, sobrevém em nossa vida como uma preparação para a gente, para o que vai vir ainda. A primeira história que eu quero compartilhar com vocês é a história de José. Ela está lá em Gênesis 37. A história começa falando que José era um dos irmãos mais amados pelo pai dele. Se vocês verem lá em Gênesis 37, 28, fala o quanto o pai dele o amava, que deu para ele uma capa muito colorida, uma coisa muito rara naquela época. Mas isso não foi muito bom, porque os irmãos dele viram aquela capa, viram quanto o pai dele o amava, pegaram ele, bateram nele e venderam, e queriam matar ele, mas acabaram vendendo ele como escravo para um pessoal que estava passando por ali. E ele acabou sendo vendido para um oficial egípcio, chamado Potifar. Então José até aqui não fez nada de errado, ele conhecia Deus, ele tinha um pai que o amava, e isso fez ele ser espancado pelos irmãos dele e ser vendido como escravo. Na casa de Potifar, ele está lá em Gênesis 39, no versículo 39, fala que Deus era com ele, e tudo que ele fazia na casa de Potifar dava certo. Porque Potifar viu quanto Deus abençoava aquela pessoa, quanto ele era assim, dotado de sabedoria e de tudo que ele fazia prosperava, e colocou tudo na mão dele, para ele fazer tudo na casa dele. Mas um belo dia, a esposa de Potifar, ela viu aquele jovem naquela casa e se apaixonou por ele, e queria se deitar com José. E José falou com ela que ele não poderia pecar assim contra o Deus dele. José colocava acima da servidão dele ao Potifar, ao servo dele, ao patrão dele, a servidão dele a Deus, que sabia que Deus era mais importante. Falava que não podia pecar contra Deus deitando-se com a esposa do patrão dele. Mas ela armou para ele uma cilada, ela pegou a roupa dele no momento que ele não estava percebendo, que ele não estava sozinho, ele saiu correndo e ela falou para os guardas que ele tentou estuprar ela. Aí o Potifar pegou e jogou José numa prisão. Na prisão, José ficou lá um bom tempo e ele chegou a interpretar o sonho para 2 pessoas que trabalhavam para o faraó, um copeiro e um padeiro. O sonho do copeiro falava que ele iria voltar para o faraó e o sonho do padeiro falava que ele iria morrer. E aconteceu assim como José falou. O copeiro voltou para o faraó e o padeiro morreu. Mas José pediu ao copeiro que ele se lembrasse dele. Está lá em Gênesis 40, 13 ao 15 e 21 ao 23. Ele falou com ele, olha, quando você voltar para o faraó, igual eu falei, lembra de mim, fala com o faraó que eu estou aqui, eu sou inocente, por favor. E o copeiro voltou, mas não se lembrou de José. Ficou lá com o faraó um bom tempo ainda, sem se lembrar de José. E aí, um belo dia, está lá em Gênesis 41, 8 ao 16, o faraó teve um sonho.
ele sonhou uma coisa que deixou ele muito perturbado. Ele não sabia como fazer com aquilo. Era um sonho que tinham seis vacas magras e 6 vacas gordas. E as magras vinham e demoravam as gordas. E aí ele perguntou para todo mundo o que aquele sonho queria dizer, que ele não conseguia tirar aquilo da cabeça. E aí o copeiro se lembrou de José. Aí ele falou: Faraó, agora que eu me lembrei, tinha um cara lá que me salvou, ele falou o que aconteceu comigo, eu prometi para ele que iria falar do Senhor para ele, mas não falei. Aí mandaram chamar José. José foi lá, interpretou os sonhos, e ao terminar de interpretar os sonhos, ele falou com o faraó: olha, você tem que ter uma pessoa muito capacitada para lidar com o que vai acontecer, que vai ter anos de fome, depois vai ter anos de fartura, e depois vai ter anos de seca. E se você não guardar na fartura, você vai sofrer na seca. E o faraó, vendo que aquele homem ele tinha uma eloquência, que ele tinha aquela sabedoria, que tinha capacidade que nenhum outro egípcio tinha, colocou sobre José a tarefa de fazer isso. Inclusive, tem um filme muito legal da Fox sobre isso, José dos Sonhos, que você quiser assistir, é bem legal, uma animação, eu recomendo. Mas a importância é que José ficou vários anos sofrendo para chegar a esse ponto em onde ele se tornar um governador do Egito. E esse sofrimento que ele passou de ser vendido como escravo, ser preso pelos irmãos, ficar na prisão anos e anos sem solução, isso preparou ele para o que iria vir. Entendeu? Então, com isso, a gente vê que o sofrimento que passamos às vezes pode ser uma reparação para o que vamos enfrentar no futuro. Não quer dizer que a gente fez nada de errado, quer dizer só que Deus está nos preparando para uma coisa mais importante no futuro, e para isso a gente tem que passar por aquele momento. Eu estava falando com a minha esposa um devocional que é de uma pessoa que passou por um câncer, e eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Outra razão do sofrimento que eu vejo na Bíblia é o sofrimento como aprendizado. Alguém pode ler para mim Provérbios 3:12? Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Tem até um ditado que não está na Bíblia, uma pessoa fala muito que quem não vem pelo amor vem pela dor. Eu não gosto muito dele, mas o fato é que às vezes Deus nos deixa passar por uma tribulação para a gente entender que a gente está fazendo algo errado e para a gente voltar-se para Ele, voltar a buscar Ele. Se a gente ler Juízes, que é um livro bem legal na Bíblia, que ele tem várias coisas legais, várias guerras, várias coisas acontecendo, tem aquela cena maneiríssima de um cara que pede a Deus uma prova e ele vai e coloca um negócio e tudo fica seco ao redor e só fica molhado o que ele colocou, e no dia seguinte acontece o contrário, tudo fica molhado ao redor, mas fica seco o negócio que ele colocou lá de fora para poder Deus provar que ele queria que ele fosse ser o juiz que Deus chamou, né? Mas em Juízes tem um padrão, que é o povo de Israel faz uma coisa, se desvia de Deus, Deus manda a tribulação para o povo de Israel clama a Deus, Deus manda um libertador para o povo de Israel, que é o juiz daquele capítulo. E esse padrão acontece para que Deus eduque o povo de Israel a se voltar a ele. Mas eu quero usar para vocês aqui um exemplo que eu acho muito legal, que fala muito para mim, que está em Jonas 4, versículo 5 ao versículo 11. Todo mundo lembra de Jonas, que ele foi engolido por uma baleia. Mas poucos lembram dessa passagem. Alguém pode ler para mim? Jonas 4, 5 ao 11. Alguém? Se não tiver ninguém abrindo, eu vou abrir aqui. 5 a 11. Isso. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver.
Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, essa passagem, ela conta a história de Jonas que quase ninguém se lembra. Jonas, depois de pregar, ele não queria ir para Nínive, porque Nínive era uma cidade que tinha oprimido Israel no passado. Como eu falei, Israel foi várias vezes oprimido por vários povos, e um deles eram os ninivitas. E Jonas tinha muita raiva deles, porque eles, além de serem pagãos, eles tinham oprimido Israel. E Deus mandou ele pregar para Nínive. Jonas foi para outro lugar, acabou sendo comido por um peixe por causa disso, né? Mas depois de pregar a cidade, ele queria ainda ver a cidade ser consumida pelo fogo, pela ira de Deus. Ele foi e fez aquela cabana para esperar Nínive ser destruída. É isso que ele queria fazer. Ele queria ficar ali até Nínive ser destruída. E Deus deu uma lição para Jonas. Ele primeiro deu a Jonas uma sombrinha, né, para ele poder dormir. E depois ele tirou aquela sombra e mandou um sol bem forte para poder deixar Jonas quase desmaiou de tanto calor que ele sentiu. E aí ele ficou com muita raiva por causa disso. Às vezes, o sofrimento, a gente, como eu falei, a gente faz coisas erradas e Deus nos mostra, através do que a gente passa de sofrer, uma lição, para que a gente possa mudar nossos caminhos. E o que Deus fez com Jonas foi isso, mostrar para ele, através daquilo que ele aquela pena que ele está tendo da planta, como ele não pode ter pena de Nínive, que Deus fez, como Deus não podia ter compaixão de Nínive, que ele fez, né? Então, aquele momento que Jonas passou foi para isso. E essa passagem também, ela fala de como Deus ama os animais, né? Fala que tá também muitos animais em Nínive. Jesus sofreu muito neste mundo também. Não somente em sua morte, mas diversas vezes Jesus sofreu. Se a gente abrir lá em João 8, 58 a 59, você vai ver que Jesus foi quase apedrejado, quando ele falou que antes de Abraão existir, eu sou. E o pessoal pegou pedra para poder apedrejar ele, porque estava se comparando a Deus. Quando ele lá em Lucas 4, 28 a 30 também, tentaram jogar ele de um penhasco. E antes de ele morrer, ele chegou a suar sangue, antes de passar por todo o sofrimento que ele passou. E ele passou por tudo isso, e aí ele ainda fala para a gente ir após ele tomar dele o fardo dele que é leve, lá em Mateus 11, 28 ao 30. Em Mateus, ele nos convida a trocar o fardo com ele. Esse trocar o fardo, ele faz alusão ao que Isaías previu que ia acontecer, lá em Isaías 53, versículo 4 ao versículo 5. Alguém pode ler, por favor? Eu vou ler. Isaías 53, versículo 4 ao 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras fomos sarados. Muito se fala sobre Cristo, sobre como ele morreu na cruz, sobre como ele sofreu. Mas a razão do sofrimento dele foi para restaurar o elo que a gente perdeu com Deus lá no Éden. Ele veio para religar esse elo que a gente tinha perdido com Deus. Através do castigo que ele sofreu, a gente pode ter paz novamente em Deus. E essa paz vai além dessa vida. Antes de viver Lázaro, a Alice falou de Lázaro, né, como Lázaro morreu, né? Jesus falou o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? E outra vez ele disse: na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Em João 6, 47. A nossa vida nesse mundo, ela é bem longa, mas não é nada perto da eternidade. Lá no Salmo 90, versículo 10, diz que a nossa vida, se haver vigor, chega aos 70. Se haver mais vigor, 80. Os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos, ela abusa em sofrimento, porque a vida passa muito depressa e nós voamos. A nossa vida nesse mundo,
ela pode ser vista como uma preparação para a nossa eternidade. O C.S. Lewis dizia que um feto, ele não sabe para que ele tem braço, para que ele tem olhos, para que ele tem uma perna, mas quando ele nasce, ele vê a razão de cada uma dessas partes. E a nossa vida aqui, a gente passa muitas coisas, a gente não sabe para que a gente vai precisar daquele momento. Mas pode ser que uma preparação para a eternidade. Como a gente leu lá no primeiro versículo em Coríntios, que o nosso pequeno sofrimento aqui gera um eterno peso de glória. O terceiro ponto de sofrimento que eu vejo é o sofrimento por causa de Cristo. Às vezes, nessa vida, a gente passa por sofrimento por causa que nós seguimos a Cristo. Por seguir a Ele, por ser cristão, a gente passa por algum sofrimento, passa por alguma perseguição. E lá em Mateus 5, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito. Alguém pode ler para mim Mateus 5, versículo 3 ao versículo 12? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Até o 12, não é, Caleb? Isso, até o 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, aí Deus fala da bem-aventurança de ser perseguido por causa dele. Ele também dá promessas, bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois os misericórdios, porque não serão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Estou na carreata aqui, desculpa, gente. Alguém pode ler para mim Romanos 8, 28? Eu não sei de quem que é, mas eu não vou voltar nas pessoas. Podem ler para mim, por favor, Romanos 8. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem nosso bem daqueles que amam a Deus. É legal essa frase de Jesus dos bem-aventuranças, que tem um filme chamado Pedro, onde ele vai pregando essas bem-aventuranças no meio de Roma. E aí tem um romano no filme que a mãe dele era cristã, né? E ele culpa Pedro por ela ser uma pessoa que tem dificuldades de saúde. E ele fala: eu passei por necessidade, eu tive fome, e eu passei por tudo isso, eu não sou feliz. Aí Pedro vira para ele e fala: e você é hoje? E ele fica assim com aquela cara de eu não sou ainda. E é interessante ver que em Cristo a nossa alegria está completa. Não só pelo que ele faz a gente sentir, né, com paz de espírito, mas também pela nossa esperança no que vem depois dessa vida. Paulo não falou isso no mundo que a gente vive hoje, onde o cristianismo é uma religião dominante, onde ser cristão é ser popular, onde várias pessoas populares são cristãs. Paulo disse isso no mundo onde os criadores da época diziam que os cristãos eram inimigos do gênero humano. De fato, ainda hoje, ser cristão em alguns lugares do mundo não é algo muito bom. Tem lugares como a China, como países muçulmanos, onde ser cristão é não ter paz de espírito na sua vida. As pessoas passam a perseguir você, passam a fazer a sua vida ser muito ruim por causa disso. Mas a paz que Deus traz na nossa alma supera isso. E por isso as pessoas ainda são cristãos nesses lugares. O Jó, aquele que eu falei no início do livro, ele termina o livro dizendo o seguinte: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim levantará-se sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, e contudo ainda a minha carne, eu verei a Deus.
Jó sabia que mesmo depois da sua morte, ele ainda teria a chance de ver a Deus. Lá em Abacuque tem aquele versículo que diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e os currais não hajam gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Lá em Coríntios a gente leu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que nós vemos, mas para as coisas que nós não vemos, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Crer em Cristo traz a certeza que coisas dessa vida não são o fim, e que todo o sofrimento que a gente passa nesse momento é um sofrimento por enquanto, somente nesse momento. No mundo, infelizmente, a gente está suscetível a passar por sofrimento, pois o homem nesse mundo é mau, mas sabemos que Deus está acima disso. E mesmo quando sofremos, podemos ter certeza que Ele está conosco, como Ele fala em Hebreus 13:5. E que o sofrimento nos aperfeiçoa, como Paulo fala do espinho na carne, que o sofrimento dele aperfeiçoava, que Deus falou com ele que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Esse mundo é muito complicado, mas podemos ter uma certeza. Em Deus o nosso trabalho não é vão, e que iremos colher se não nos desfalecermos. Estando com Deus, a gente sabe que nós vamos, tudo que nós fazemos vai ter um propósito, que há um propósito no que acontece conosco. Eu não sou perfeito, assim como o Jonas, muitas vezes eu me irrito quando eu estou com dificuldade. Nesse momento mesmo, eu estou passando por uma dificuldade aqui. A minha casa está em reforma e, por razões adversas, ela está levando muito mais tempo do que deveria. Está parecendo um filme antigo do Tom Hanks, Um Dia a Casa Cai. Está tudo quebrado aqui em casa, um monte de coisa sendo feita. Mas eu sei que Deus tem um propósito nisso. E eu confio que Ele quer me ensinar alguma coisa através disso. Seja ter paciência, seja saber lidar com isso. C.S. Lewis, como eu falei, ele fala que a nossa vida aqui é uma preparação para o que nós vamos passar na eternidade. E essas coisas que a gente tem através de Cristo, elas não vêm, elas são porque a gente, essa preparação, essa certeza da eternidade, ela se dá através do que Cristo fez por nós na cruz. Como falou em Isaías, ele morreu para que nós pudéssemos ter contato com Deus novamente, para que nossos pecados fossem sarados. E eu não sei se você hoje já falou com Deus sobre isso, você já fez essa decisão em relação a Deus. Se você já olhou para Cristo, já olhou para o sacrifício dele, e já aceitou ele para a sua vida, como algo que foi feito para você também. Na nossa vida, a gente pode tentar agradar a Deus de várias formas, mas por mais que a gente tente fazer coisas boas, elas não são bastante para Deus. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós sempre vamos errar em algum ponto. E a razão de Cristo ter vindo e morrer na cruz por nós foi para isso, para que alguém pudesse abrir esse caminho para podermos falar com Deus. E lá em João 1,12 fala: contudo, aos que creram em seu nome, aos que receberam, deu o direito de se chamarem filhos de Deus. É necessário que nós creiamos em Cristo e façamos dele o nosso Redentor, o nosso Salvador. Como o Jó falou, eu sei que meu Redentor vive. E eu queria convidar você a orar comigo sobre isso agora. Agradecer a Deus o sacrifício que ele fez por nós e pedir a ele que ele venha ajudar você a enfrentar o sofrimento desse mundo, o dia a dia desse mundo. Pois essa vida tem muitas dificuldades, como eu falei aqui, como a Larissa falou, mas com Deus a gente pode saber que há um propósito nisso e essa dificuldade se torna mais leve. Pois como a Larissa falou, ela não estava sozinha no sofrimento. Como eu falei no início, eu estou fazendo minha esposa um devocional sobre uma pessoa que ela é uma escritora nos Estados Unidos. Ela escrevia sobre Deus, né? E ela passou por um câncer recentemente. E nesse câncer, Deus trabalhou a vida dela. Trabalhou a vida dela a esperar o inesperado. Que ela não esperava ter um câncer, ninguém espera ter um câncer. E Deus foi trabalhando nela a ter paz em meio a esse inesperado. É muito fácil falar não ter ansiedade quando está tudo bem. Mas quando vem uma situação inesperada, você tem que enfrentar ela. E no momento ela passou a entender melhor o que é ter paz em Deus realmente. E isso me lembrou também quando eu era mais jovem, eu estava nos meus passos na fé ainda na igreja,
um dos meus irmãos na igreja, ele adoeceu de câncer também. E a gente foi visitar ele. E ele tinha muita paz no que ele falava. Ele falava porque ele sabia que aquela doença, infelizmente, iria levar a vida dele. Mas ele não estava triste, porque ele tinha certeza absoluta que ele estaria com Deus. E ele sabia que aquela certeza e aquela paz que ele sentia estava trazendo outras pessoas a conhecer mais de Deus também através dele. E eu queria convidar você a orar comigo agora sobre isso. Se você nunca fez esse convite para que Deus estivesse habitando em você, se você nunca fez esse convite para estar realmente se relacionando com Deus, que você faça agora. E se você estiver passando por alguma dificuldade, por algum problema, que você ore agora e peça que Deus esteja com você nessa dificuldade. Eu vou orar agora e peço que vocês orem comigo. Deus, eu sei que sou falho, Pai, eu sei que talvez muitas pessoas não tenham entendido do que eu falei, porque eu falo muito rápido. Mas eu peço que o Senhor venha reter no coração deles aquilo que é importante, ó Pai, aquilo que é bom, aquilo que vai realmente semear para a eternidade, Deus. Peço que cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha habitar no coração delas, ó Pai, venha abençoá-las e venha ajudá-las, ó Pai, a entender o porquê eles estão passando o que estão passando. Esse mundo, ó Pai, nesse momento está passando por muito sofrimento, ó Pai, com essa pandemia, com essa situação que estamos vivendo, ó Deus. Nos ensina, ó Pai, a aprender mais de Ti nesse momento, ó Pai. Aprender a estar perto dos outros, mesmo estando distante. Nos ensina a ser pessoas que tenham mais tempo para o Senhor, para estar lendo a Bíblia, para estar passando tempo real contigo, ó Deus. Ajuda cada uma pessoa aqui, ó Pai, a estar lembrando-se do Senhor e a estar se voltando para Ti. Obrigado por essa oportunidade de estar falando de Ti. Obrigado pela vida de cada um que está nos ouvindo, ó Deus. E abençoe a vida de todos eles, ó Deus, e que eles venham a compartilhar isso com outros também. Em nome de Jesus, amém.